minha gente do Portal Contraprosa, como eu prometi a vocês, eu voltaria a fazer um novo vídeo hoje, caso acontecesse alguma coisa extraordinária. E eu assisti, ouvi atentamente o discurso de Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, e cheguei à seguinte conclusão: Bolsonaro não quer disputar a reeleição. Bolsonaro quer uma saída honrosa para todo esse processo, né? Agora, ele não precisava botar tanta gente na Avenida Paulista, porque, minha gente, a Polícia Militar calculou aí em cerca de 115 mil, outros calcularam em cerca de 140 mil. Eu acredito ali que, contando o derredor e tudo, deve ter dado umas 200 mil pessoas na Avenida Paulista, que não é pouco, né? Deve ter ultrapassado, se não muito, mas um pouco lá, cerca de 80, 90 mil em Brasília, o que também não é pouco. Teve gente de tudo quanto é canto do país, né? Só para vocês imaginarem, até de Ribeira do Pombal. Eu recebi foto de gente até de Ribeira do Pombal lá em Brasília. Então, foi o país todo mobilizado nesses últimos 2 meses para este evento de Bolsonaro. Não é pouca coisa. E toda a estrutura da presidência da República foi usada para isso. Vocês se lembram muito bem das manifestações quando Lula era presidente da República, que com um arcabouço todo do governo e mais ainda sindicatos e partidos conseguia levar muita gente para as avenidas. Claro que não, muito mais que o dobro disso aí, triplo disso aí, mas o que me chama a atenção são as mentiras, as fake news, porque falaram que tinha 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Minha gente, a Avenida Paulista está repleta, lotada. Quem conhece sabe disso. A Avenida Paulista, se você calcular 5 pessoas, aquele apertozinho em 1 metro quadrado, a Avenida Paulista cabem 600 mil pessoas em toda a avenida. Então as pessoas ficam, sabe, e se iludindo. Brasília ali, teve gente que botou aquela foto e tal, né, para Heliópolis, para Ribeira do Pombal, aquilo ali é muita gente, mas para Brasília são 3 milhões de habitantes, minha gente. Não tinha ali nem 5% da população do Brasília estava ali. E outra, ali está um presidente da República representando um país inteiro. Então, se você calcular que Bolsonaro hoje tem 25% de aprovadores, de pessoas que gostam do governo dele, você tem que calcular aí em torno de 25 milhões de eleitores, de pessoas, né? 10% disso, se hoje 10% disso foi à rua em todo o país, eu duvido muito, né? Duvido muito. Então as pessoas ficam fazendo cálculos aí, talvez para satisfazer suas necessidades de torcida pessoal. Não tem nada a ver com ciência, com fato, né? Mas eu acho que ele usou tanta gente, reuniu tanta gente na Avenida Paulista, acho que ficou claro ali que ele não quer disputar a eleição, porque ele fez tudo de errado. Logo cedo em Brasília, como eu mostrei a vocês no último vídeo, ele disse que ia reunir o Conselho da República. Minha gente, eu soube nesse tanto, o Conselho da República não está nem constituído, né? Porque os nomes do Conselho da República não são os mesmos que hoje estão, por exemplo, na liderança. Precisava, inclusive, de fazer uma espécie de renovação desses membros do Conselho da República, que nunca foi feito. E por um motivo simples: Bolsonaro não está governando o Brasil. Bolsonaro está fazendo campanha política. E é este o problema de Bolsonaro. Está fazendo campanha política. Ele está usando toda a estrutura da presidência da República, principalmente num dia como hoje, 7 de setembro, que era o dia o quê? Dele estar no palanque com todos os chefes de poder, né, pregando a união, pregando, dando certo incentivo a que o país saia dessa crise que nós estamos passando. Não, vai o homem usando toda essa estrutura para chegar na Avenida Paulista e dizer, assim abertamente, na frente de todos os canais de televisão,
de que não vai seguir nenhuma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Como se ele tivesse uma briga pessoal com o ministro Alexandre de Moraes. Ele está brigando com o ministro do Supremo. O ministro do Supremo nunca toma uma atitude se não for respaldado na lei, porque senão não tem valor. E essa lei envolve inclusive a PGR. Quando ele mandou prender aqueles bolsonaristas, Bolsonaro se esquece, eu não disse para o público, que foi Lindor Araújo quem decretou, quem pediu a prisão do bolsonarista que atentou contra a vida de um ministro, que é absolutamente constitucional, né? E Bolsonaro disse que não vai seguir ordens. Sabe, é um crime atrás do outro. De manhã cometeu aquele do conselho, que não tem nada a ver, está precisando ser renovado, e ele, inclusive, ele pode convocar o conselho, mas em condições excepcionais, não é o caso, ele está fazendo campanha política. E aí vem à tarde e diz um negócio desse em plena Avenida Paulista. Diz que vai desobedecer ordens de um ministro supremo. Ele infringiu vários artigos da Constituição, entre eles o da independência. Logo o segundo, se eu não me engano, logo o segundo artigo da Constituição. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Você não pode extravasar o seu limite e atingir o outro poder. Tem que viver em harmonia, tem que chegar a determinado acordo, tem que sentar e conversar. É este o espírito da República. Mas Bolsonaro parece que não quer, né? Bom, para vocês calcularem o prejuízo desse dia de hoje para Bolsonaro, além da gente não... A última coisa que se falou hoje foi da independência do Brasil, né? A Avenida Paulista aí gritando liberdade, liberdade, liberdade. Temos liberdade demais, tanto é que eles estão ali, gritando coisas sem nexo, né? Então temos liberdade sim. Agora, o que Bolsonaro fez foi já mexer um pouco com aqueles que já estavam pendendo para sair do governo. Soube agora há pouco 3 partidos políticos, o PSD, sim, o PSD, de Kassab, né? O MDB e também o PSDB, que já era quase todo oposição. Agora parece que esses 3 partidos unidos estão aí já estudando formas de impeachment. E já mandou recado para o Arthur Lira, presidente da Câmara, que até agora está escondido. Nem apareceu no palanque de Bolsonaro hoje, porque palanque era campanha política clara e nítida, e nem deu nenhuma satisfação. Outro caso também que a gente tem que entender é que os crimes que Bolsonaro está cometendo, um atrás do outro, né? Um deles é a desarmonia entre os poderes. O outro é dizer que não vai seguir nenhuma norma determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. E também o uso da máquina pública, nitidamente, o uso da máquina pública para fazer essa campanha política. Porque o presidente pode. É bom que o telespectador e o leitor do Contraprosa entenda, é que o presidente da República tem uma estrutura que lhe permite, no dia 7 de setembro, frequentar vários estados e nessas solenidades, nesses estados, é claro, ele tem que exaltar a nação, que faz parte do cardápio das atividades do presidente da República. Isso é financiado pelo Estado. O Estado tem que fazer. Portanto, ele pode usar avião, helicóptero, toda a assessoria dele, sabe? As despesas com tudo isso tem que ser, claro, bancadas por todos nós. E ele está fazendo o ritual de um presidente da República numa república normal. O problema é que ele está fazendo isso, está usando toda essa estrutura para fazer campanha política e para desafiar um membro de um outro poder. Certo? E além disso, minha gente, ele insiste na questão do voto impresso. Insiste na questão do voto impresso, uma coisa que já foi sepultada pela Câmara dos Deputados. Então, eu estou imaginando aqui comigo que
o Bolsonaro está fazendo o seguinte, raciocínio, né? Eu não vou ganhar essa eleição, né? Eu não vou passar. Se eu conseguir chegar a 20% dos votos, será uma dádiva. Eu também acho que 20% dos votos é muita coisa para Bolsonaro, porque ele não fez absolutamente nada. Amanhã vocês vão ver, a Bolsa de Valores deve subir, o dólar deve subir, ou melhor, a Bolsa de Valores deve cair, o dólar deve subir, as coisas vão ficar mais caras. Nós estamos pagando um alto preço para manter Bolsonaro na presidência da República. São quase 15 milhões de desempregados, sem perspectiva nenhuma. Certo? Tem essa cepa aí, vocês vão ver, essa cepa, a Delta, que está ali em São Paulo, Rio de Janeiro. Copacabana estava parcialmente lotada hoje. E todo mundo sem máscara. O pessoal do Bolsonaro não usa máscara. Cerca de 20%, 30% usam máscara. Todo o restante é para se mostrar forte diante do presidente, né? Diante do seu ídolo, né? Do seu mito, né? Não usa máscara. E daqui a 15 dias, a partir dos 10 dias, do dia 17, dia 18, nós já vamos ver o efeito, né? O efeito. E esse efeito, nós é que vamos pagar a conta, porque esse povo vai para o hospital público e vão lotar os hospitais, as enfermarias e as UTIs com Covid-19. Pode ter certeza disso. Não vai ficar em branco, não. Porque eu tenho certeza que a maioria ali não está vacinado. Porque também não é de bom tom se vacinar sendo bolsonarista, né? Cuidar da própria saúde. Não. Eu tenho sabe, histórico de atleta. Isso não vai me afetar. E aí vai, essas loucuras por aí afora. Então vocês vão ver o resultado daqui a 15 dias, né? E esse presidente, eu acho que ele está dizendo para a gente o seguinte: eu estou procurando uma forma de cancelar minha candidatura, me tornar inelegível, ou, né, um impeachment, ou uma prisão, né? Na hipótese dele, ele sendo impedido de concorrer, o povo dele vai para a rua brigar. Na hipótese dele, ele sendo preso, o povo vai lá. A mesma hipótese que Lula, quando Lula foi preso, vocês viram lá, o povo foi e fez. Mas o povo foi ordeiro, o povo não fez baderna não, né? Então ele acha que esse povo vai para frente se ele for preso um dia, ou se ele for caçado, esse povo vai para a rua lutar por ele. E eu trago a vocês uma memória que não é muito boa para Bolsonaro. 1961, 25 de agosto, o dia em que eu nasci, o presidente era Jânio da Silva Quadros. E ele renunciou à presidência da República esperando que o povo fosse para a rua, porque ele ganhou com a maior votação da história da República até então. E ele renunciou, e a esperança dele era que o povo fosse para a rua para ele voltar como presidente eterno, dar um golpe e ficar até o dia que ele quisesse. Ninguém foi. Ninguém moveu uma palha. Bote isso na cabeça, presidente da República Jair Bolsonaro. Enquanto você estiver na presidência, tem muita gente aí que vai lhe seguir. Mas no dia que você sair dela, no dia que você perder, lembre-se de Trump lá nos Estados Unidos. Acabou. Ninguém vai mais colocar o braço no fogo por ninguém, sem proteção. Ninguém mais vai para debaixo de uma árvore para levar sol na cara. Portanto, esqueça isso. Então, para um presidente como Jair Bolsonaro, que não está fazendo absolutamente nada, que não está administrando o país, seria uma saída honrosa, né? Porque está aí inflação, está aí tudo, né? Bujão R$100, gasolina R$7, está tudo aí. A Petrobras, quem é hoje investidor da Petrobras, nunca ganhou tanto dinheiro. E tudo nas nossas costas, tudo com o nosso salário suado. Quem tem salário, porque quem não tem está pagando mais caro ainda. Enquanto isso, o cara vai falar de voto impresso.
O cara vai se preocupar com a eleição que só vai acontecer o ano que vem. Então ele não está administrando o país. Ele está procurando a saída honrosa. E ele espera ser impedido de disputar a eleição do ano que vem. Enquanto isso, os partidos ficam estudando se entram com impeachment ou não. Enquanto isso, o Augusto Aras, na PGR, fica escondido, sem, evidentemente, abrir nenhum processo contra Bolsonaro. Dos crimes que ele já cometeu aqui, dá mais de 20. E ele nunca encontra nenhum crime de Bolsonaro. E o nosso Arthur Lira, que está lá em silêncio, com 130 processos de pedido de impeachment na gaveta, sem colocar nenhum em pauta, em votação. Ah, mas pode ser que não. Não importa se passa ou se não passa. Ele tem que cumprir a Constituição. Coloque lá o processo e deixe que os deputados votem. Não importa se vai passar ou se não vai passar, mas pelo menos alguém fica dizendo, não, alguém está cumprindo a Constituição nesse país. Se os deputados não votarem, é outra história, é outra luta. Mas a primeira, um homem só decide sozinho o que é bom e o que não é bom para o país, enquanto a gente está aqui nesse sofrimento, nessa angústia toda, sem governo, sem destino. Como é que vai ser amanhã se essa cepa vier com essa terceira onda? Para onde é que nós vamos parar? Então é hora de pensar nessas coisas. Bom, eu acho que por hoje é isso, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, agradecer a você que me ouviu até aqui e pedir que se inscreva no canal. A gente não cresce se você não nos ajudar, certo? Dê um like aí, um abraço e até uma outra oportunidade.